Olá pessoal, Karina por aqui. Bom, e a minha missão é te ensinar a vender os seus quadros fine art. Como você viu no episódio 1 ontem, falamos sobre os erros no processo de vendas e hoje eu vou te mostrar como corrigir esses erros para que você possa de fato vender as suas obras de uma forma constante e com maior valor. E te mostrar que tudo isso pode ser um grande divisor de águas na sua vida. Vamos ver? Eu sou uma grande admiradora da Karina, a seguia, já para mim ela sempre foi uma referência e está sendo um divisor de águas na minha carreira, porque essa parte do atendimento, a forma de apresentar a fotografia, o atendimento ao cliente com foco no comportamento, né, a apresentação das simulações, de como você apresentar essa proposta, de como se posicionar, isso está fazendo toda a diferença. Através do storytelling, que a sua fotografia se conecte mais com as pessoas e faça mais sentido, né, na vida do seu cliente, de quem for adquirir o seu quadro. Então a gente aprende e entende a importância de cada fase no processo de vendas. Sim, é um divisor de águas, pois para vender você deve ir além da atuação enquanto fotógrafo. É uma jornada que foca no seu processo de transformação enquanto ser humano e também enquanto profissional de vendas. E sobre todos os erros que falamos ontem, eu também cometi todos eles. E isso impediu que eu vendesse de uma forma mais consistente por longos 2 anos. Se você vem sentindo dificuldades no processo de vendas, você precisa assistir o episódio 1 e entender esse ponto de partida. Então aproveita que ele ainda está liberado, vai sair do ar em breve. Além disso, ontem eu trouxe aqui uma grande surpresa, que é a nossa comunidade exclusiva. Por isso eu quero parabenizar você que já entrou na comunidade, foram muitos fotógrafos que já entraram. Como eu falei, é um canal de aprendizagem e suporte totalmente adicional durante esses dias de evento, onde estarei eu e minha equipe respondendo vocês full time em dúvidas direcionadas e relacionadas ao processo de vendas de quadros. Então, se você ainda não entrou, ainda dá tempo. Hoje, no final da aula, a minha equipe vai inserir o link nos comentários. Então, fica até o final para participar desse grupo exclusivo. Agora, eu preciso que você pegue caneta e papel. Como eu falei ontem, nós mergulhamos nos principais erros que te impedem de vender os seus quadros. E hoje eu vou reforçar os pontos essenciais do que você precisa urgentemente fazer diferente, combinado? Então vamos lá. Vamos recapitular o primeiro erro que eu mencionei ontem. Apostar todas as suas fichas aqui em simulações de quadros. Esse foi o primeiro erro. Atualmente existe uma insistência enorme em postar simulações de uma forma desenfreada para cumprir tabela. E o fato é que eu não sou contra simulações, pelo contrário, eu as considero fundamentais para apresentar o nosso trabalho de uma forma cada vez mais envolvente. Mas para isso elas precisam ser, além de envolventes, o mais importante, elas precisam ser estratégicas. Postar simulações sem estratégias não vai estimular o desejo das pessoas. E de que forma ser estratégico ao apresentar o seu trabalho através das simulações? Eu vou trazer aqui 2 possibilidades, tá? Então, a primeira forma é definir, deixa eu colocar aqui, definir o seu cliente ideal, mapear o seu cliente ideal, que seria o quê? A persona. Isso mesmo. A persona, ela tem dores e tem desejos. Você precisa direcionar as suas postagens diretamente a essas dores e desejos e fazer toda a sua comunicação de uma forma mais estratégica. Como que você vai descobrir quais as dores e desejos? Mapeando a persona. Eu vou te ensinar ainda nessa aula de uma forma muito prática como mapear a sua persona. Mas antes eu quero trazer aqui um exemplo de uma postagem que eu fiz nesse formato. Essa postagem aqui eu menciono uma das dores da minha persona, que é o medo de comprar um quadro e não ter as cores que ela espera.
Nessa postagem, eu trago exemplos de simulações versus o quadro instalado. Eu deixei de postar simulações aqui? Não, eu postei simulações, aliás, as simulações que eu fiz na parede do cliente e aqui na parte inferior, qual foi o resultado final dessa instalação. E dessa forma, eu combato essa dor, essa objeção com relação às cores. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. De novo, parte superior, simulação e a parte aqui de baixo, o quadro instalado, o resultado final, para que o meu cliente, a minha persona, consiga visualizar que as cores são fidedignas, para que ele possa visualizar que é algo que eu priorizo no meu processo de trabalho. Quando você define a sua persona, você passa a se comunicar com ela e assim assume uma estratégia muito mais assertiva. Mas percebam, essa é uma das dores da minha persona. É aqui um exemplo, pessoal. Existem milhares de outras dores e possibilidades para se comunicar com ela. Certo? Então, vamos lá. Outra estratégia, deixa eu voltar aqui. Outra estratégia fundamental é definir os seus objetivos com cada postagem. Então, definir os objetivos com cada postagem. E aqui você pode pensar o seguinte: Karina, o meu objetivo é vender. Fotógrafo, vem comigo. Vender é o resultado. Eu vou colocar aqui. Vender é o resultado. Vender é o resultado. Quais formas você pode chegar a esse resultado? De quais formas chegar às vendas? As vendas é o fim, mas quais são os meios? Você precisa identificar os meios para chegar ao resultado final. Ponto. Liste quais são esses meios de chegar às vendas. Quer um exemplo? Mostrando a sua autoridade é uma delas. Através da sua autoridade, você chega mais perto do resultado final, que é a venda. E como você pode fazer isso através dos posts, através das suas postagens? Mostrando simulações todos os dias? O que você acha? Com certeza não. Mas, Karina, eu ainda não tenho autoridade. Pessoal, esse foi um exemplo, mas vamos falar sobre isso. Ainda que você não tenha vendido nenhum quadro, você pode demonstrar autoridade sim. Em que você é bom? Eu tenho certeza que você sabe em que você é bom. Mostre isso. Você pode falar sobre o processo fotográfico, sobre o seu olhar, sobre os estudos que você vem fazendo da área, sobre a sua trajetória na fotografia, sobre um grande desafio que você superou, sobre uma vitória na sua vida, entre outros. Portanto, defina os objetivos de cada post, ou seja, como chegar ao resultado final, que é as vendas, e foca nisso. Perfeito? Então, vamos aqui ao segundo erro que nós falamos ontem. Então, eu vou colocar aqui um vermelhinho, certo? Aqui a gente já elimina esse primeiro tópico. Então, só recapitulando, o erro é apostar todas as suas fichas de simulações em simulações de quadros. E como que você vai fazer isso? Tá? Para corrigir esse erro, definindo o seu cliente ideal e definindo os objetivos com cada postagem, tá? Vender o resultado, você precisa definir os meios, certo? Então vamos para o segundo erro. Atender e se comunicar da mesma forma com todas as pessoas. Como eu falei ontem, esse é um erro clássico. Uma coisa que muitos esquecem ou até desconhecem é sobre os diferentes perfis de clientes. As pessoas são diferentes, cada uma com emoções, estilos de comunicação e comportamentos diferentes.
E presta atenção em uma coisa, não é porque eu sou psicóloga que eu consigo gerenciar bem essa parte, não. Até porque essa ferramenta não é exclusiva de psicólogos. Qualquer pessoa pode e consegue aplicar no seu dia a dia se entender como funciona. Então, de novo, se você mergulhar nessas características junto comigo, eu te garanto que você vai começar a fazer os seus atendimentos do jeito certo, priorizando o perfil de cada cliente e sendo assertivo em todo o método de vendas. E olha esse spoiler, eu falei método. Fica até o final da aula, pois essa é a grande virada de chave. Sim, existe um grande método. Vamos lá. Então, para falar sobre perfis comportamentais, esse aqui é o erro, certo? Então, eu vou listar, vou colocar aqui uma cor vermelha, que é o erro que nós falamos ontem. E aqui a gente vai falar sobre entender, mas aqui é o acerto. Então, deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Entender os perfis de clientes. E o que eu utilizo aqui? Eu utilizo a ferramenta DISC, a teoria DISC, que é um inventário comportamental que eu trabalho desde 2010. Então, o DISC é um inventário comportamental, certo? Ela foi criada pelo psicólogo americano William Moulton Marston em 1928 e que através de um estudo ele percebeu que os seres humanos tinham comportamentos diferentes para situações similares. Os comportamentos formam o acrônimo DISC, que são o D é a dominância, a gente tem o I, que é a influência, nós temos ainda o S, que é a estabilidade, e nós temos ainda o C, que é a conformidade. Vamos começar pelo perfil D, dominância. O perfil dominante é o perfil mais direto e objetivo, tá? Então, são pessoas que falam, que agem, que pensam de uma forma muito direta e extremamente objetiva. É uma pessoa focada no resultado final. Geralmente são extremamente competitivas também, tem muita dificuldade em ouvir nãos, tá? Então esse perfil é muito prático. Deixa eu colocar aqui algumas características chaves principais para vocês. Então, praticidade, tá? São pessoas competitivas e são extremamente confiantes e obstinados em alcançar as suas metas e os seus objetivos. O cliente D, pessoal, ele foca, como eu falei, em praticidade e rapidez, tá? Então, como que a gente deve lidar com esse tipo de cliente? Sendo extremamente direto e objetivo, agindo também com a praticidade que ele espera, certo? Então, vamos aqui para o perfil influência agora. O perfil influência traz como a sua principal característica, vamos lá, a extroversão, a comunicação, os relacionamentos interpessoais, certo? Então, são pessoas que gostam de estar junto com outras pessoas. São extremamente alegres, são otimistas. Esse cliente preza a todo momento por contar suas histórias e ele se envolve com as nossas histórias também. Então, é aquele típico cliente que vai falar da sua vida pra gente, né? Da vida dele pra gente. O que a gente precisa ter cuidado aqui é para não estender a conversa e esquecer do ponto principal, que é a venda. Agora vamos para o estilo estabilidade, o S. Ele tem como característica principal a paciência. Ele preza pelas relações e, como o próprio nome diz,
são pessoas estáveis, que prezam também pela estabilidade, mas são extremamente inseguros, tá? Então, um dos requisitos fundamentais para o S é qualidade e relacionamentos seguros. Aqui a gente tem um perfil de cliente, digamos, mais discreto. É aquele cliente que não fala tanto, ele observa mais, ele discuta mais, tá? Então é um cliente que não vai se abrir tanto no momento da comunicação, seja no WhatsApp ou por telefone. Ele é um cliente onde a discrição, deixa eu colocar aqui, a discrição é uma das características fundamentais, certo? Então, vamos agora para o perfil C, o último perfil, que é o estilo conformidade. Ele é um perfil extremamente sistemático, analítico, certo? Ele é um perfil muito técnico, ele foca bastante no detalhe, extremamente detalhista, ele preza pelo controle e ainda pela organização, é um perfil extremamente organizado e tem muita dificuldade em trabalhar com atividades que não tenham regras claras. Esse cliente, ele preza realmente pela qualidade, ele tem muita dificuldade, essa informação é importante, ele tem dificuldade em tomar decisões. Então imagina você enviar uma série de simulações, obras para esse tipo de cliente. Ele vai ter muita dificuldade em chegar num consenso ou uma decisão final, tá? Então, são clientes que você tem que focar realmente na parte técnica, é um cliente mais analítico, ele vai escutar tudo que você vai falar, tá? E você precisa demonstrar aqui o principal, ter domínio naquilo que você diz. Certo? Então, veja, todo o seu atendimento precisa estar sempre entrelaçado ao estilo comportamental dos seus clientes, pois é aí que você vai ser específico em etapas fundamentais que vão desde a abordagem até o pós-venda. Entender o perfil do cliente e ser flexível nessa comunicação durante todo o atendimento vai te fazer, fotógrafo, falar a língua do cliente. E isso vai te aproximar consideravelmente do tão esperado sim. Vamos agora ao terceiro erro aqui, que é quem quer falar com todo mundo não é específico com ninguém. E aqui eu vou direto ao ponto. Cliente ideal, persona. Aqui, se você fala com todo mundo, você não é específico com ninguém, então você precisa aqui de novo, mapear o seu cliente ideal, tá? Então vamos riscar aqui o erro. Então vamos lá. Esse mapeamento vai te dar um direcionamento para que você se comunique de uma forma específica com seu público. E como definir a sua persona? Como eu falei, eu vou falar hoje de uma forma prática como fazer isso. Eu costumo utilizar um mapa mental. Só que esse mapa mental, ele traz uma complexidade e um tempo muito grande para sua execução. Então hoje eu vou fazer de uma forma muito simples, prática, específica e vou falar sobre isso. E trazer também algumas formas, algumas perguntas que você deve capturar para entender quem é o seu cliente ideal. Primeiramente, você deve listar todos os seus, seguindo um passo a passo. Então, você vai listar todos os seus clientes potenciais, clientes que já compraram os seus quadros, por exemplo, ou que você já atendeu, aqueles que já estabeleceram uma comunicação de maior relevância, ainda que eles não tenham comprado, certo? Então, esse é o primeiro passo. Passo 2 aqui, você vai listar as características incomuns dessas pessoas. Então, listar as características em comum
desses clientes potenciais, tá? Exemplo, que características são essas? Com que elas trabalham? O que elas fazem durante o dia? Quais são os seus hobbies? O que elas gostam de ouvir? Aqui nós estamos analisando dados reais para encontrar informações em comum de gostos e aptidões do seu público ideal, certo? Então, vamos para o terceiro passo aqui. Você vai listar o que motiva essas pessoas. Então, você vai listar os motivadores, tá? E os problemas que elas enfrentam no dia a dia. O que seriam esses problemas? Seriam o que eu chamo também de dores. Você vai listar isso e entender realmente o que motiva, o que pode ser um problema no dia a dia delas. Mas vamos lá. Karina, eu ainda não atendi nenhum cliente até hoje, então vamos aqui por uma outra possibilidade. Caso você não tenha feito nenhum atendimento, você vai escolher qual será a sua persona. Fica aqui comigo, isso é muito importante. Caso você não tenha feito nenhum atendimento, você vai escolher a sua persona, ou seja, quando você chegar aqui no primeiro passo, listar os seus clientes potenciais, listar as características em comum em seguida, os motivadores e problemas, você vai fazer isso de acordo com os seus objetivos. Você vai definir de acordo com o seu objetivo e através das características que eu mencionei. A persona, pessoal, vejam, a persona é um personagem fictício do seu cliente ideal. Então, se você ainda não atendeu, se você ainda não vendeu nenhum quadro, você vai definir a persona de acordo com essa característica, certo? Por isso, faça o mesmo exercício que eu acabei de falar com personagem. A persona nada mais é que um personagem. O processo de chegar à persona ideal demanda tempo, demanda alguns testes também. Talvez você não defina a sua persona de primeira. Você precisa realmente de tempo e fazer alguns testes para isso, tá? Então entenda que você vai precisar testar pelo menos de 2 a 3 semanas para entender se atingiu o público certo. Caso não tenha sido efetivo, eu sugiro que você reveja o mapeamento e reformule a sua persona. Eu faço a avaliação da minha persona uma vez por mês, para entender se eu estou no caminho certo, se eu estou conseguindo, através dos meus conteúdos, atingir a minha persona, o meu cliente ideal. Então, essa análise, ela precisa acontecer sempre, a todo momento, você dando resultado ou não, tá? Eu fiz isso algumas vezes até chegar no modelo ideal, que é a persona que eu tenho mapeada hoje e que eu me comunico todos os dias através das mídias sociais. Não se esqueça dessa frase: quem quer falar com todo mundo não é específico com ninguém. O erro 4 que eu abordei ontem, que é tráfego pago não garante conversões de venda. Você já sabe porque é um erro, eu trouxe essa informação ontem e eu diria que é até uma crença muito forte. Por isso, se você ainda não assistiu a aula de ontem, assista. Entender cada ponto é essencial para o seu desenvolvimento, mas vamos lá. E aqui eu não vou ensinar tráfego pago. Quem assistiu a aula de ontem sabe que o direcionamento aqui é outro, tá bom? Então, eu acredito sim no tráfego pago, no patrocinar, no famoso impulsionar, mas desde que eu receba as pessoas que chegam. Como assim, Karina? Ao fazer um impulsionamento, se ele for bem feito, muitas pessoas vão chegar no seu perfil. E aí, chegou o momento de recebê-las da melhor forma. Então, a primeira coisa que eu diria aqui é:
receba e dê as boas-vindas. E dê as boas-vindas ao seu público. Aborde ativamente. Um segundo ponto, tenha um portfólio organizado. Tenha aqui um portfólio organizado para apresentar o seu trabalho. E atenção, esse momento é uma excelente oportunidade de pedir o WhatsApp do cliente. E lembre-se, pediu o WhatsApp, teve o primeiro contato com o seu cliente fora do Instagram, já chegou o momento de identificar o perfil, que é o que a gente falou antes, que seria o DISC. Então, o entendimento do perfil comportamental é o que vai te direcionar a agir de formas assertivas e certeiras com cada cliente, tá? Então, de novo aqui, esse é o erro, vamos lá. Recapitulando, que é a crença de achar que tráfego pago converte em vendas, tá? Não é isso que acontece. A partir do momento que você recebe as pessoas, você precisa dar boas-vindas ao seu público, se apresentar, tá? E o que eu faço aqui também? Eu tenho um portfólio organizado e estruturado, falando do meu trabalho, e esse portfólio eu me coloco realmente para apresentar para a cliente. Então eu peço o WhatsApp dela nesse momento e vou para o WhatsApp, que é o momento que eu envio o meu portfólio, tá? A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais amanhã, que é um tipo de prospecção que ela é mais ativa, digamos assim, certo? Fotógrafo, no início, nós somos inconscientemente induzidos a investir sempre em tráfego pago, mas você pode gerenciar melhor esse investimento inicial. E ter um portfólio estruturado vai aumentar a forma como você é visto pelas pessoas. Isso agrega valor. E no próximo tópico eu vou falar mais sobre esse ponto, mas o que eu quero reforçar aqui é que muitas das vezes eu percebo os fotógrafos direcionando boa parte do seu investimento em tráfego pago e se esquecem de outras possibilidades. Então as pessoas falam: Karina, eu não sei mexer no Canva, Karina, eu não sei fazer um portfólio de uma forma, né, visivelmente, esteticamente interessante. Invista nisso. A gente tem pessoas super preparadas que sabem fazer esse trabalho. Então o que eu quero dizer aqui é: abra a mente quando você pensa que você só pode investir dinheiro em tráfego pago. Existem muitas outras possibilidades. E agora, um terceiro ponto aqui também fundamental. Tenha o seu Instagram organizado, atrativo e em movimento. Vamos lá. Tenha o seu Instagram organizado aqui. Opa! Organizado, atrativo, e em essa palavrinha aqui é a chave, e em movimento. Lembre-se, um Instagram em movimento não é aquele que você posta todos os dias, mas que posta conteúdos certeiros e direcionados todos os dias, tá? Então eu quero reforçar isso aqui. Um Instagram em movimento não é aquele que você posta todos os dias, mas é aquele que você posta, muita atenção, com estratégia todos os dias. Lembra que a gente já falou de estratégias, certo? Além disso, além dos posts, além do feed, foco nos stories. Foco nos stories aqui, tá? Faça sempre e não com reposts soltos. Pelo amor de Deus, eu fico maluca quando eu vejo uma série de stories que são reposts daquilo que você já postou uma semana atrás, um mês atrás, 3 meses atrás. Não, utilize os stories para se conectar com o seu público. Foco nos stories para fins de conexão com o seu público,
certo? Para se aproximar dele, tá? Então, vamos agora para o quinto erro. Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá. O quinto erro, qual seria? Nós não somos um processo raso de oferta e procura. Vocês lembram que eu falei ontem sobre isso? Recapitulando, o fotógrafo escolhe o post de melhor engajamento e ele faz o quê? Ele impulsiona, ele aguarda um pedido de orçamento, ele pede a foto da parede, ele faz a simulação, ele passa o orçamento e... Lembra que eu falei? Cri, 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 cri. Fotógrafo, a gente sabe que quadros são produtos físicos, ponto. Um produto físico que é produzido por diversas matérias-primas, como por exemplo, no caso dos quadros, eles são produzidos através de quê? Da madeira, do plástico, do alumínio, do pigmento, do algodão, enfim. Os quadros são um conjunto de matérias-primas. E o que é matéria-prima? Matéria-prima é commodity, mercadorias. Portanto, por mais que as suas obras tenham um valor artístico intangível, elas são commodities, mercadorias, produto físico. Mas se pensarmos unicamente dessa forma, nós vamos ficar o quê? Limitados à oferta e procura. A gente tem que ir além disso, além do commodity. E por mais que tenhamos um produto físico, ele tem sim o seu valor intangível, ou seja, um valor artístico que a gente não consegue mensurar através de números. Portanto, aqui você precisa agregar valor às suas obras. Isso desde as suas mídias sociais, quanto também no próprio atendimento. A sua proposta de valor, ela deve estar muito além de uma mercadoria. Se você usar e trabalhar os seus quadros como uma simples mercadoria, você vai estar lidando como se ele fosse um puro commodity e só. Mas a gente tem que ir além disso, a gente precisa adicionar diferenciais para agregar valor ao produto. E nós temos duas classes de diferenciais, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles são os diferenciais competitivos, tá? Deixa eu já colocar então o vermelhinho aqui no erro, que a gente já tá falando do que fazer para corrigir esse erro. Então a gente tem os diferenciais competitivos e aqui a gente tem os diferenciais de valor, certo? Então vamos lá. Os diferenciais competitivos são inovações tangíveis. Deixa eu escrever aqui para vocês. São inovações tangíveis, certo? Que você adiciona ao seu trabalho, ao seu produto. O que são inovações tangíveis? São elementos práticos, palpáveis, que podem ser mensurados, tá? Então, práticos são elementos palpáveis, certo? Que podem ser mensurados, certo? Eles devem existir no seu negócio, mas o que você precisa saber com relação aos diferenciais competitivos é que eles são facilmente copiados. Eu vou te dar dois exemplos de diferenciais competitivos. Um primeiro exemplo é oferecer ao seu cliente uma consultoria personalizada. Aqui é todo estudo e análise que você faz no ambiente do cliente. E nessa etapa, olha só, talvez você já pensou nisso, Karina, mas eu já faço essa consultoria personalizada. Mas aqui a proposta não é apenas fazer simulações. Aqui a proposta é fazer mais que simulações. É subir a régua, é adicionar toda uma consultoria completa de análise. Através de que você pode fazer aqui? Utilizando também estudo de paleta de cores. Que mais? Falar
falar sobre as sensações, e os impactos que determinada cor transmite, que as obras transmitem para o seu cliente. Demonstrar que você entende do assunto, tá? E descreva tudo isso em um PDF de apresentação. Como eu falei, suba a régua das suas simulações, faça mais que simulações, faça uma consultoria com fatores adicionais e personalizado. Então, personalizado. O que eu vejo muito? Às vezes o fotógrafo ele encaminha as simulações diretamente no próprio WhatsApp, de uma forma solta. Não, você pode fazer uma apresentação, né, organizada, estruturada, para agregar mais valor competitivo aqui, certo? Então, vamos lá. E agora, um segundo exemplo para você utilizar também como um diferencial competitivo, fazer um acompanhamento, ou seja, o acompanhamento do fotógrafo na instalação. Esse é um baita diferencial, pessoal. Aqui, quando eu não consigo acompanhar presencialmente a instalação, eu participo como? Eu participo online. Então você pode falar, Karina, mas 99% dos quadros que eu vendo são para outras cidades. Tá tudo bem, você pode fazer o acompanhamento online, isso agrega um valor enorme, tá? Então, através de que forma você vai fazer isso? Através de uma ligação de vídeo. Isso faz toda a diferença, pois estreita a sua relação com o cliente e ainda te abre portas para uma próxima venda. Existem diversas outras possibilidades de agregar diferenciais competitivos. Aqui eu trouxe 2 deles. Ambos eu utilizo atualmente, mas percebam, existem muitas outras possibilidades. E uma coisa que você precisa entender é que os diferenciais competitivos, eles podem ser facilmente copiados. E aí, justamente por isso, você precisa dar um passo a mais, trazendo, além do diferencial competitivo, o diferencial de valor, que é o que eu coloquei aqui. O diferencial de valor, ele é emocional, vamos lá. Ele é emocional, isso é extremamente importante, ele tem a ver com a relação afetiva. Ele tem a ver com a relação afetiva que o seu cliente tem com você, certo? Tem com a sua marca e muitas vezes ele não sabe nem explicar. Então, de novo, diferencial de valor tem a ver com emoção, com personalidade, tá? Com pertencimento, com história, com opinião, com pertencimento, com história, com opinião, certo? Enquanto os diferenciais competitivos são tangíveis, os diferenciais de valor, vem comigo, trazem fatores intangíveis. Vamos de novo aqui. O que são fatores intangíveis? São fatores intocáveis, únicos, ninguém consegue copiar de você, são subjetivos. Então, tem a ver com a sua essência, fotógrafo, com os seus porquês, com o seu propósito. Vamos lá. Tem a ver com os seus porquês, propósito. Certo? Então, trabalhando esses pontos, você começa a atrair pessoas que admiram não apenas as suas obras, mas admiram você. E é isso que vai fazer toda a diferença para agregar valor ao seu trabalho e aumentar o faturamento nas suas vendas. Um ponto importante, trazer os seus diferenciais de valor vai muito, mas muito além de fazer um bom atendimento. Os diferenciais de valor precisam ser a sua marca registrada enquanto posicionamento. Por exemplo, disseminar o seu propósito, aquilo que você acredita, a sua opinião. E claro, também as suas histórias. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, segura aí. Portanto, não trate o seu negócio como um processo raso de oferta e procura. Mostre o verdadeiro valor dele, mas para isso você precisa
subir a régua. E apenas um parêntese aqui. Amanhã eu vou trazer um grande mapa. O mapa das vendas Fine Art. Esse mapa vai te mostrar que o processo de vendas vai muito além da oferta e procura. Certo? Então, vamos aqui pro 6º erro que nós falamos ontem. Vamos lá. Qual seria o 6º erro? Apresentar as suas fotografias sem utilizar os elementos do storytelling. Nós somos estimulados por um lado do cérebro que precisa se conectar, se emocionar. E como a gente se conecta? Pessoas se conectam com pessoas, com histórias, com sentimentos. Pessoas se conectam quando são estimuladas a isso, principalmente em uma rede social. Afinal, o que é uma rede social? É uma rede de relacionamentos. Você precisa estimular a interação, se quer a conexão do seu público com a sua marca e com você. E uma forma de fazer isso é através do elemento storytelling. Storytelling é a habilidade, vamos lá, o que é o storytelling? A habilidade de contar histórias, de utilizar histórias através de um enredo. Através de um enredo estruturado. É a arte de comunicar uma ideia. Vamos colocar aqui. É a arte de comunicar uma ideia. E o que significa a palavra storytelling? Vamos dividir aqui. A gente tem o story e o telling, tá? O story é a história em si, é o ambiente, os personagens. Então, é a história em si, o ambiente, os personagens, é o contexto que você vai trazer. E o telling? O telling é a emoção, certo? Que você traz ao contar suas histórias, é o envolvimento. O envolvimento, a entonação que você utiliza, tá? Então, conte histórias através das suas experiências, através do que você acredita. Histórias é um elemento utilizado desde os primórdios, até Jesus Cristo utilizou as histórias para influenciar pessoas. Através de quê? De parábolas. Então, conte histórias que tenham começo, meio e fim. As suas histórias precisam ter começo, meio e fim. E o principal, seja verdadeiro, seja você. Isso cria um laço de autenticidade enorme. Então vamos lá. Então aqui a gente já viu que apresentar as suas fotografias sem utilizar elementos do storytelling, como a gente também falou ontem, é o erro, e já trouxe aqui de que forma corrigir esse erro. O storytelling é uma técnica e também é um gatilho mental. Vamos colocar aqui a informação. É um gatilho mental. Você já ouviu falar em gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são técnicas de persuasão que se conectam com a parte emocional do nosso cérebro. Então, são técnicas de persuasão que se conectam com a parte emocional do cérebro, certo? Então, o que estimula a tomada de decisão das pessoas? Os gatilhos mentais vão exatamente nesse ponto. Por isso, contar histórias nada mais é que ativar um gatilho mental para estimular uma decisão. E no nosso caso, uma decisão de compra. Toda venda é um processo de decisão. Um ponto importante, o storytelling vai além de postar uma foto e fazer um texto. É uma das formas, sim, mas você pode utilizar essa ferramenta em outras etapas também, como por exemplo, durante as diversas etapas do atendimento. Ative o lado emocional do cérebro do seu cliente.
Ao falar das suas obras, mencione pontos que conectem com seu cliente. Por exemplo, eu atendi um cliente agora no mês de setembro, no mês passado, retrasado, que estava se mudando, terminando de arrumar todo o apartamento. E ao falar das obras, ele disse que a ideia era uma arte com árvore, com copas de árvore. E eu poderia ter enviado diversas simulações com copas de árvore. Mas eu fui além disso. Isso muitos fotógrafos já têm. O que eu fiz nesse caso? Eu captei o atual momento do cliente. Qual que é o atual momento do cliente? Mudança, novo apartamento, novo lar. Então eu captei esse momento para levar a história de uma obra que simbolizava exatamente isso. E eu expliquei a ele o porquê através de técnicas do storytelling. A obra conectou com ele pelo momento de mudança e também com a namorada dele, que era uma assídua frequentadora do parque que eu fotografei a obra. Portanto, escute o cliente, o momento dele, as suas necessidades, o que ele quer sentir com a obra na parede. Isso te fará ser muito mais específico. E como que eu faço isso? Existem momentos chaves no atendimento que eu utilizo as técnicas do storytelling. E um dos momentos que você pode utilizar é na descrição do projeto, junto ao PDF com aquela consultoria personalizada, com as simulações. E um ponto importante, muitos utilizam, pessoal, esse é um ponto fundamental, muitos utilizam apenas o story, ou seja, contam uma história por si só. E se esquecem do quê? Do telling. O telling que é a emoção, que é a força que vai atrair a conexão do seu cliente à sua história. Por isso, se comunique de forma mais envolvente possível, com emoção, não seja apenas descritivo. Pessoal, vamos lá. Eu sei que é bastante informação em apenas 2 dias. E olha que eu fiz aqui o possível para explicar o máximo que eu poderia, né, sobre tudo isso. Mas o nosso cérebro, em alguns momentos, quando recebe muita informação de uma vez só, eu digo que ele buga, né? Isso é até explicado cientificamente. Informações em excesso sobrecarregam o nosso cérebro e prejudicam na memória, né, no entendimento. Eu, por exemplo, quando eu estou produzindo conteúdos, chega um momento da noite que eu simplesmente não consigo mais avançar. Parece que eu cheguei num limite, num staff. Isso é normal, neurologicamente falando, isso é normal. E além de tudo, nós temos um tempo limitado aqui. E eu entendo que algumas pessoas, nesse exato momento, podem estar interessadas numa solução mais aprofundada, mais completa, densa. E se esse é o seu caso, eu tenho essa solução e se chama o método de vendas Fine Art. E sim, eu vou abrir inscrições, mas eu não vou falar muito sobre isso agora. Então, se você quer saber mais, eu vou falar sobre isso amanhã, na nossa próxima aula, mas o que eu quero que você entenda agora é que existe também um mapa de vendas com passo a passo a ser seguido, para conduzir o seu cliente a uma transformação que virá com a venda do seu quadro. E essa transformação, quem conduz é você. Amanhã eu vou te mostrar todas as etapas desse mapa. E na sequência correta, né, de uma forma estruturada, do início ao fim. Eu vou te mostrar o passo a passo que eu utilizo para vender consistentemente os meus quadros, para que você aplique no seu negócio e, claro, para que tenha resultados expressivos. Então não deixa de participar amanhã, até porque não adianta ter todos os ingredientes para fazer o bolo e não saber como e em que momento usar. É isso que eu vou te mostrar amanhã, o grande mapa das vendas, na sequência correta também, para aplicar com seus clientes. E a chave para abrir esse mapa está aqui na minha mão. Portanto, vem comigo, pois eu estou ansiosa para dividir essa chave com você.
E lembra que eu falei da nossa comunidade exclusiva? Eu quero propor algo a mais aqui com vocês. Uma tarefa que vai ter como principal objetivo o aprendizado de vocês em um dos temas que eu falei hoje, que eu acabei de falar, que é o storytelling. Seguinte, como que vai acontecer? Na comunidade do Facebook, você vai postar uma foto que você fez, que faz parte do seu portfólio. E com ela você vai escrever o seu storytelling, a história. E nos comentários eu vou avaliar todo o enredo que você utilizou, trazendo técnicas de narração de histórias. É uma baita oportunidade, hein, pessoal? Eu vou avaliar o seu texto e te dar orientações do que você pode melhorar para realmente agregar valor e se conectar com seus clientes. E, claro, conseguir vender as suas obras. Por isso, quem ainda não está na comunidade, não deixa de entrar. A minha equipe vai deixar o link aqui nos comentários e também na descrição para que você participe. Já são muitos fotógrafos lá dentro, ainda dá tempo de participar e tirar as suas dúvidas diretamente comigo sobre suas vendas de quadros fine art. E eu já falei, né? Full time, período integral, eu estarei lá com a minha equipe. Enquanto o próximo episódio não chega, assiste a aula 1, caso você não tenha assistido ainda, pois ela vai sair do ar em breve. E a chave? Me responde agora, a sua chave está aí com você? Eu vou segurar aqui a minha, pois sem ela não tem vendas. Então até amanhã, eu te espero para a gente fazer a grande virada juntos. Até lá!